Salve turma, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje aqui vai ser um vídeo num modelo diferente do que os que eu tenho feito aqui no canal. Vai ser um vídeo ali sem corte, sem edição nenhuma. A não ser que eu precise levantar pra ir no banheiro, aí eu vou cortar porque, né, não tem necessidade. Mas fora isso, zero corte, vai ser ali um vídeo direto. E vamos pro assunto do vídeo. Vídeo aqui de hoje eu quero trazer uma teoria de geometria que caiu numa prova de um concurso ali para nível fundamental, nível médio, lá em 2012, e envolveu uma teoria que não cai em nenhum concurso desde esse ano, desde 2012. Não cai em nenhum concurso militar, em nenhum concurso técnico, não caiu em nada. Eu garanto para vocês que poderia facilmente ser uma das questões mais difíceis ali de qualquer concurso militar, até como IME, ITA, um colégio naval da vida que gosta muito de geometria, enfim. Então vamos lá, eu vou trazer aqui uma questão, essa questão que caiu nesse concurso, como estímulo para vocês, né, ficarem curiosos ali, e depois eu vou explicar a teoria por trás. Tranquilo? Então vamos lá, eu vou mudar aqui o meu cenário, vou trazer aqui para o cenário do tablet, o cenário do quadro. Como que era essa questão? Ele basicamente ele deu aqui dois pontos, o contexto qual que era, né? Você tinha dois pontos à frente de um rio, tá bom? Esse ponto aqui de baixo era o ponto A, esse ponto daqui de cima era o ponto B. E ele falava o seguinte: tem um camarada, pode ser o Caio, por exemplo, que tá aqui no ponto A e quer chegar até o ponto B. Ele falou que a distância entre A e B é de 500 metros. Então, vou colocar aqui 500 metros. Que vale 500. Tem um camarada que está nesse ponto A e quer chegar até o ponto B. Só que antes de ir direto para o ponto B, tem esse rio aqui e o enunciado falou que ele estava com sede. E ele queria parar no rio para beber água. Então ele estava aqui no ponto A, parou no rio, em algum ponto aqui qualquer, e depois sim ele foi para o ponto B. Beleza? O contexto é esse. Além disso, ele deu também que a distância do ponto A até o rio é de 300 metros e a distância do B até o rio é de 600 metros. Então, aqui embaixo é 300 e aqui em cima é 600. Beleza, tranquilo? Então, vou repetir aqui só para enfatizar. O camarada estava aqui no ponto A, parou no rio, aqui em um ponto qualquer, e depois ele foi para o ponto B. Parou aqui no rio só para beber água. A pergunta é: qual é a distância mínima que ele pode percorrer, que ele vai percorrer dentro dessas condições? Tá bom? Então, de novo, ele está aqui no ponto A, vai até aqui o rio, ele vai percorrer aqui uma distância X, depois ele vai percorrer aqui uma outra distância Y. A distância total que ele vai percorrer é X mais Y. Então, o que ele quer saber na questão, qual seria o valor mínimo de X mais Y? É isso que ele quer. Show de bola? Beleza? Então tá bom. Agora que vocês já entenderam como que é o enunciado dessa questão, vamos para a explicação, vamos para a teoria. Vou arrastar minha tela aqui para baixo e vamos lá. Eu vou trazer aqui basicamente a mesma figura que o enunciado deu, beleza? Só em posições diferentes. Vou colocar aqui uma reta qualquer. Aqui eu vou colocar um ponto e aqui outro ponto, tá bom? Vou chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B. Eu quero que vocês determinem para mim, aqui nessa reta, que eu vou chamar de reta R, eu quero que vocês determinem para mim, a gente vai aprender a determinar, na verdade, um ponto que pertence aqui a essa reta R, de modo que a distância, eu vou chamar aqui de ponto P, de modo que a distância AP mais PB seja mínimo. Essa distância tem que ser mínima, né? E para isso a gente tem que determinar aqui uma posição certa para esse ponto P estar, tá bom? Por exemplo, se ele estiver aqui, essa distância vai ser 1.
Se ele tiver aqui, por exemplo, essa distância vai ser outra. A soma dessas distâncias, né, vai ser outra. Então, a gente vai aprender aqui hoje a determinar qual a posição que o ponto P tem que estar utilizando a posição do ponto A e do ponto B. Beleza? Para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui o ponto P em um lugar qualquer, aqui nessa reta, tá bom? Vou colocar aqui, por exemplo. Eu vou trabalhar em cima dele. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou tratar essa reta R como se fosse um espelho, tá bom? Antes disso, na verdade, antes disso. Deixa isso guardado, não vou usar isso agora não. Quando eu chego para vocês e falo o seguinte, qual é a menor distância entre dois pontos? Ah, você vai me falar, é uma reta. Beleza. Então, se eu chego para você e falo, qual é a menor distância entre os pontos P e Q? Nesse caso aqui, é uma reta. Certo? Beleza? Tá bom. É basicamente isso que a gente vai utilizar aqui nessa demonstração. Não tem nada de cálculo, nada. É basicamente menor distância entre dois pontos ser uma reta. O que eu vou fazer aqui? A distância AP eu vou desenhar ela aqui. E a distância PQ eu vou desenhar aqui. Vamos lá. Agora sim, eu vou tratar a reta R como se fosse um espelho. O ponto A, eu vou trazer ele para dentro do espelho. Eu vou como se fosse utilizar a imagem dele dentro do espelho. Tá bom? Quando eu pego a imagem do ponto A para dentro do espelho, é uma reflexão, né? Então, eu vou basicamente ter a mesma distância do ponto A até essa reta aqui, e a mesma distância da sua imagem até essa mesma reta. Aqui pode ser o ponto A', por exemplo. Então, essa distância aqui vai ser igual a essa distância aqui. Beleza? Vou fazer isso então. Vou desenhar aqui o meu ponto A', que é a imagem do ponto A. E vou marcar aqui esse ponto, A'. De novo, por ser a imagem, essa distância aqui, ó, aqui vai ser 90 graus, né, por ser um reflexo, essa distância é igual a essa mesma distância daqui. Tá bom. Ao mesmo tempo, você percebe o quê? Bom, esse triângulo daqui, ó, eu tenho essa medida aqui de vermelho, ângulo de 90 e a medida dos traços. Se aqui embaixo eu fechar esse triângulo A'P e esse ponto aqui, amarelo, se eu fechar aqui esse triângulo, eu vou ter a mesma coisa. Eu vou ter essa medida de vermelho, ângulo de 90 graus e a medida dos traços. Perceba que eu tenho, no triângulo de cima, lado, ângulo, lado. No triângulo de baixo, eu tenho lado, ângulo, lado. Esses dois triângulos são congruentes. Ou seja, essa medida aqui, ó, de amarelo, a medida AP, é igual à mesma medida AP'. Tá bom? Então, se eu chamo aqui de X, vou botar de amarelo, aqui embaixo também vai ser X. E lembra o que eu quero? É que essa distância mais essa distância aqui seja mínima. Eu quero determinar um ponto P que faça isso acontecer. Vou chamar essa medida aqui PB de Y. Bom, eu quero X mais Y sendo mínimo. Lembra que eu falei para vocês que a menor distância entre dois pontos tem que ser uma reta? E eu quero X mais Y mínimo. Vamos lá. Estão vendo que eu tenho aqui, ó, Y e X. Para isso daqui, para esse segmento aqui ser mínimo, esse segmento não, que isso daqui são dois segmentos diferentes, né? Para a soma desses dois segmentos ser mínimo, eu preciso que isso daqui seja uma reta. O ponto P, ele poderia estar aqui, ó, por exemplo. Se ele estivesse aqui, o meu X estaria aqui e o meu Y estaria aqui. Então, o meu outro X, referente ao reflexo, seria essa medida aqui, ó. Agora eu acho que fica mais visível que é diferente, né? Os dois segmentos X e Y. À medida que eu vou arrastando o ponto P aqui para a direita, essa medida X mais Y, essa soma das medidas X mais Y, ela vai aumentando. E à medida que eu vou trazendo ela
para perto desse ponto aqui, de modo que isso daqui vira uma reta, ela vai diminuindo de tamanho. Se eu passo ela para o outro lado, de novo, essa soma aqui vai aumentar. Então, eu preciso que isso daqui seja uma reta. Entenderam? É basicamente isso que a gente vai utilizar para fazer a questão. Tem outros teoremas ali de geometria que a gente precisa, mas o principal, o conhecimento principal, era esse daqui. Tranquilo? A teoria aqui, então, é essa basicamente. Vamos aqui agora para a questão, beleza? Vou voltar aqui. Temos aqui, então, a questão, como eu tinha falado para vocês. Vamos só relembrar aqui como que é o enunciado. Ele tem aqui um camarada que está no ponto A, o camarada Caio. Ele vai passar aqui por esse rio e depois ele vai para o ponto B. Ele quer que a soma dessas duas distâncias seja mínima. O que eu vou fazer aqui, então? Vou marcar aqui um ponto qualquer. Vou chamar aqui de ponto P mesmo, sem problema nenhum. E eu vou fazer aquele mesmo procedimento que eu fiz aqui agora. Vou chamar aqui de X. Vou chamar aqui de Y. X e Y. E agora eu vou pegar o reflexo do ponto A para dentro do rio, para dentro do espelho, né? Se eu pego aqui o reflexo, vai ser por aqui mais ou menos. Eu vou pegar aqui, ó, meu ponto A'. E eu vou pegar o prolongamento aqui de BP, de modo a fazer com que esses três pontos estejam alinhados. Porque aqui vai ser X, aqui vai continuar sendo Y, e por ser uma reta, essa medida X mais Y com certeza vai ser mínima. Tranquilo? Então eu vou ligar aqui, ó. Liguei. De novo, aqui vai ser X. Aqui, como eu falei, por ser reflexo, se aqui é 300, aqui também vai ser 300. Tá bom? Então, beleza. Bom, agora, galera, a teoria principal era essa daqui, e agora, para resolver essa questão, a gente precisa de alguns conhecimentos, que é basicamente semelhança de triângulo. Preciso que vocês já saibam semelhança de triângulos e teorema de Pitágoras. Preciso que vocês saibam esses dois aqui, basicamente. Vamos lá agora. Semelhança de triângulos. Se você observar este triângulo daqui e este triângulo daqui, o que nós temos? Bom, isso daqui é uma reta, isso daqui são duas paralelas. Nós temos duas paralelas cortadas por uma transversal. O que a gente identifica aqui, então? Esse ângulo é alterno interno com esse daqui. Além disso, nós temos aqui dois ângulos de 90 graus. Além disso também, esse outro ângulo daqui de laranja é igual a esse outro ângulo daqui de laranja também. Então, a gente pode jogar aqui uma semelhança entre esses dois triângulos. Se eu, por exemplo, pego o ângulo de laranja como referência nos dois triângulos, laranja no de baixo, 300. Laranja no de cima, 600. Ou seja, eu estou pegando o triângulo de baixo e multiplicando por 2 para chegar no triângulo de cima. A razão, então, é de 1 para 2. Tá bom? Então, com isso, a gente pode determinar a razão de qualquer segmento, de qualquer dois segmentos correlacionados nesses dois triângulos. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o verde, que está olhando para esse lado daqui no pequeno, o verde que está olhando para o outro lado tem que medir o dobro desse daqui. Não pode ser Y, né? Vou chamar de uma outra letra, vou chamar de A. Se aqui embaixo vai ser A, aqui em cima vai ter que ser 2A, por conta dessa razão, de 1 para 2. Tá bom? Então é isso que eu vou fazer basicamente. Como a razão é de 1 para 2, eu vou chamar aqui de A, e aqui vai ser 2A. Agora, a gente vai olhar aqui, a gente vai utilizar essa medida de 500 que ele deu. Como? Vamos olhar aqui para este trapézio que a gente tem aqui na figura. Vou desenhar ele aqui separado para a gente. Trapézio bonitinho. Show de bola.
Então, ó, nesse trapézio a gente tem 500 aqui. Aqui vale 300. Aqui vale 600. E esse daqui mede 3A, né? Porque é o A mais 2A. Então, aqui mede 3A. Beleza, tranquilo. O que eu vou fazer aqui? Eu quero descobrir essa medida A. Depois que eu descobrir a medida A, lembrando que eu quero o valor de x mais y. É o que ele quer no enunciado. Depois que eu descobrir a medida A, eu posso jogar Pitágoras nesse triângulo daqui e descobrir x. De novo, depois que eu descobrir A, eu posso também jogar Pitágoras nesse triângulo daqui e descobrir y. Os dois são hipotenusas dos dois triângulos retângulos. Então, aqui nesse trapézio, o que a gente tem? Se eu pego deste ponto daqui, ó, e traço uma altura em relação à base maior, o que vai acontecer para mim? Ó, tracei aqui. Quando eu traço, esse pedaço mede 300, aqui em cima, ó, também vai medir 300. Então, aqui mede 300 também. Para completar aqueles 600 lá, que é o todo do lado, 300 para o outro lado também. Aí agora, se você observar este triângulo daqui, ó, eu tenho um cateto medindo 300 e a hipotenusa medindo 500. Cara, isso daqui é o triângulo 3, 4, 5 multiplicado por 100. 300, 400, 500. Para quem estuda para concurso militar, isso aqui tem que estar na veia. Esse aqui é o triângulo pitagórico 3, 4, 5 multiplicado por 100. Então, esse cateto aqui, ele mede 400. Ou seja, esse lado é igual a esse outro lado aqui, que é igual a 3A. Então, daqui a gente mata. 3A vai ser igual a 400. Logo, o nosso A é igual a 400 sobre 3. Tranquilo? Então, daqui descobrimos o valor do A. E agora eu vou jogar aqui um Pitágoras neste triângulo daqui. Quando eu jogo Pitágoras, como que fica? X ao quadrado vai ser igual a o A ao quadrado mais 300 ao quadrado. Certo? X ao quadrado, então, vai ser o A ao quadrado vai ser 1.600. Perdão. Vai ser 160 mil, na verdade, né? Porque é o 4 ao quadrado 16, 2 zeros ao quadrado vai me gerar 4 zeros. Isso aqui sobre 9. Mais 300 ao quadrado, isso daqui é 9 com 4 zeros. Beleza? Então aqui, ó, MMC. Aqui fica 9, aqui fica 1. Então, x ao quadrado vai ser 1.600. 160 mil, na verdade, estou falando 1.600 direto. Mas esse valor vezes 9 vai me gerar 8, 1 e os 4 zeros ali. Tranquilo? Essa soma aqui, eu tenho aqui 4 zeros, 4 zeros. Isso aqui vai ficar para mim x ao quadrado. Vai dar ali os 4 zeros. 1 com 6 vai dar 7. 8 com 1 vai dar 9. Então, x ao quadrado é igual a 970 mil. Então, nosso x, tirando a raiz quadrada disso daqui, 970 mil é a mesma coisa que 10.000 vezes 97. Então, tirando a raiz quadrada disso daí, isso vai ser 100 raiz de 97. Tá bom? Esse daqui é o valor do x. Agora vamos descobrir o y, porque ele quer na questão x mais y. O que a gente pode fazer aqui também é utilizar a semelhança, né? Como esses triângulos daqui estão na razão de 1 para 2, bom, se a hipotenusa desse daqui mede x, a hipotenusa do outro vai medir 2x. Então, de cara, sem precisar fazer Pitágoras, a gente descobre aqui a hipotenusa y do outro triângulo retângulo. Que no caso vai ser 2x, ou seja, o dobro disso daqui, que é 200 raiz de 97. Tá bom? Então, o valor de x mais y aqui pra gente, somando os dois,
100 com 200 é igual a 300 raiz de 97. Show de bola, rapaziada? Gostaram? Essa daqui, então, seria a nossa resposta. E agora eu vou falar para vocês de onde que é essa questão. E acredito que vocês irão se surpreender por conta, acho que da dificuldade que ela impõe ali ao candidato. Deixa eu voltar aqui para outro cenário. Vamos lá, então. Essa questão, como eu tinha falado lá no começo, ela é de um concurso do ano de 2012. Um concurso que até a época tinha prova discursiva. Essa prova aqui, essa questão era da prova discursiva desse ano, de 2012. E não é do IME, não é do ITA. Poderia facilmente ser, acho que vocês vão concordar comigo. Mas não é. Essa questão caiu na prova do Cefet de 2012. Pois é, os concursos técnicos às vezes, acho que mais antigamente, né? Hoje em dia não, mas antigamente eles cobravam ali algumas questões bem interessantes ali, bem aprofundadas, principalmente na parte de geometria, questões que poderiam ali facilmente cair em qualquer concurso militar como essa daqui. Show de bola então, rapaziada? Não esquece de deixar o like no canal, curtir o vídeo, compartilhar com amigo, papagaio, mãe, namorado, namorada, enfim. Compartilha com todo mundo que você sabe que vai gostar de adquirir esse conhecimento. Se você estuda para concurso militar, se você estuda para até um Enem da vida, não sei se isso daqui agrega muito no Enem, eu acho que não, né? Mas, enfim, meu foco aqui é mais concurso militar. Então, qualquer conhecido que você tenha nessa situação, manda para ele que esse conhecimento aqui vai ser de grande valia para ele. Show de bola? Tamo junto aí, vamos para a próxima.